Preparei, Andrezão. Vou compartilhar minha tela aqui. E lembrando, né? Eu vou passar de uma forma muito... tentar ser o mais didático e claro possível, então eu não vou me aprofundar nos termos, na matemática por trás, né? Porque tem muita matemática por trás. Mas, assim, a ideia do que é long e short, eu tenho certeza que você vai sair dessa aula completamente diferente do que você entrou. Você vai pensar, acho que o long short é simplesmente comprar uma ponta e vender outra por ativos que você acha que um está caro e outro está barato, e você vai ver que não é assim que funciona. Tá? Então, vou espelhar a minha tela aí, Andrezão. Botei aí o meu PowerPoint, né? Então, vamos começar aqui e a gente começa primeiro, né? O long e short, ele não necessariamente é uma estratégia de mercado consolidado, mas o mercado consolidado ele favorece a estratégia, diga-se de passagem, porque como você compra uma ponta e vende a outra, se o mercado tiver direcional e as duas pontas subirem, né, eu vou ganhar dinheiro se a ponta que eu comprei subir mais que a ponta que eu vendi. Né? Se a ponta que eu comprei subir 20%, a que eu vendi subir 8%, vai dar certo esse long e short. Mesma coisa, né? Se o mercado desabar, cai lá, aconteceu algum problema lá, Covid, todo mundo caindo 20%. Os ativos que você está posicionado, a ponta comprada vai estar caindo 20%, mas de repente a ponta vendida está caindo 35%. E esse trade vai dar certo. Né? Então, ele é um tipo de operação que não depende muito de direção do mercado. Porém, o mercado consolidado, aqui é um gráfico semanal do Ibovespa de 2021 para cá, cada barrinha dessa é uma semana, ou seja, você consegue ver que em alguns momentos o mercado fica bem travado. Né? Então, você bota aqui, que aqui tenha 10 semanas, são 50 pregões que o mercado não fez nada. Se aqui tiver, sei lá, 25, né? Imagina, 25 vezes 5, aí quanto é que dá, André? Vixe, 125, né? Aqui também, ó, sei lá, 14 semanas. Então, há momentos onde o mercado fica extremamente consolidado e aí o long e short, ele entra como uma possibilidade de você tentar pegar esse estudo quantitativo, né, que vai ter ali, tem uma plataforma específica, dá para fazer com planilha? Eu tenho uma planilha que eu uso como um double check, né, eu uso lá a plataforma, depois eu vou para a minha planilhazinha ali, fazer os meus cálculos para ver se vale a pena ou não. Mas no mercado consolidado a coisa tende a ser mais fácil. Tá? Então, o que é o long e short? Né? O long e short é uma operação que aposta na diferença de desempenho entre dois ativos. Tá? Tanto faz, o modelo que a gente olha não necessariamente são ativos de mesmo setor ou mesmo índice. Tá? Então, não precisa ser Banco do Brasil e Itaú, não precisa ser, sei lá, lojas Renner e Magalu. Você vai ver que não é isso que a gente procura, até porque esses long e shorts de empresas de mesmo setor ou de controlada e controladora, eles tendem a ser raro de acontecer e o financeiro aportado tende a ser muito grande para que você consiga ganhar algum dinheiro. Então, eles não são os melhores. Né? Eles podem ser talvez os mais seguros e tudo mais, mas não são os melhores. Você não depende da direção do mercado, apenas que um ativo performe melhor que o outro. Aí entra a condição que eu falei. Né? Se o mercado cai muito, a ponta vendida caindo mais que a comprada, eu estou ganhando dinheiro. Se o mercado subir muito, a ponta comprada subir mais que a vendida, eu estou ganhando dinheiro. Voltando aqui, André, no tempo lá de escola, quando você aprendeu aquela questão do plano cartesiano, né? Então, tem aqui o eixo X e aqui o eixo Y, a gente vai trabalhar da seguinte forma, tá? Vamos imaginar que aqui é CVC, né? Vamos pensar que eu vou montar um long short entre CVC e Movida, tá? Inicialmente. E o preço dela sobe na escala aqui, né? Então é 10, 20, 30, 40, eu sei que não é tudo isso, mas imagina assim, 1, 2, 3 para cima vai ficando positivo, né? Para cima vai ficando positivo, aqui está o zero. E para cá a mesma coisa, tá? Aqui é Movida, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, enfim. Deu para entender a lógica ali, aqui é o 0, 0. Quando você pega uma determinada amostra e pega o fechamento desses papéis, e aqui em cima vamos botar como se fossem os dias, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tanto faz. Cada bolinha dessa aqui é um par ordenado, né? É um par ordenado montado por o preço de fechamento de Movida nesse dia com o preço de CVC do fechamento desse dia. Aqui também é outro par ordenado, né? Voltando lá para o 7º ano, estou voltando longe aí para a galera que está mais antiga aí. Então aqui também é o fechamento de Movida nesse dia
com o fechamento de CVC nesse dia. Então, esses pontos que estão aí aleatoriamente distribuídos nesse plano cartesiano é justamente isso, tá? Então, quando você plota esses pares ordenados aí, você tem uma amostra parecida com isso aí, tá? Você já começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo aí, né? Que tem algum padrão acontecendo aí. Os pontos seguem um determinado padrão. Você vê que eles não estão ali muito longe um do outro, eles estão caminhando mais ou menos próximo. Esse padrão a gente chama de regressão linear. Você vai pegar o fechamento de um, o fechamento de outro, fazer um estudo estatístico em cima e você vai procurar a melhor reta que representa esses pontos. Tá? Então, chutando aí, vamos imaginar que essa reta aqui representa a melhor representação desses pontos aí, através de um estudo chamado regressão linear. Beleza? Então, essa reta, a gente vai entender ela como se fosse a média dos preços, tá? Desse conjunto de preços, é como se fosse a média. E aqui começa a brincadeira, né? Você começa a rodar um estudo sobre esses dois papéis dentro de uma plataforma quantitativa para ver se existe ali uma modelagem que a gente chama de cointegração, tá? E essa cointegração não adianta somente ela existir, ela tem que existir uma cointegração e a confiança dessa cointegração ser alta, para que a coisa tenda a ter mais probabilidade de dar certo. A diferença dos pontos, né, a distância de cada ponto para a média, lembra que a reta vermelha é a média, que melhor representa os pontos, a gente chama de resíduo. Esse resíduo, né, que é uma coisa nova, que aí sim a gente já está entrando no campo quântico, ele é ele que vai me dar um gráfico com a relação estatística que eu vou conseguir analisar quando o preço está barato e quando o preço está caro em relação aos ativos, né? Então, quando você faz esse estudo, né, a gente vai verificar que essa série de dados ela tem um comportamento parecido com isso, imaginando que esse papel aqui está cointegrado. Ele tem uma movimentação parecida com essa daí. E uma linha que sempre está indo e voltando até a reta. Então, repara, né? Você está vendo que aqui tem um padrão. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Você tem a regressão linear, que é a média que melhor representa os pontos. E ali, quando você vai fazendo esse estudo, você vê que o preço vai e volta em relação a essa reta que melhor representa esses pontos, né? Essa linha aqui, ela tem que ser estacionária, ela está sendo estacionária, porque ela não está fazendo um desenho assim, ó, vamos pegar aqui assim, ela não está indo lá para cima, volta, aí vem lá para baixo, vem lá para cima e vai. Ela não faz um desenho doido assim. Ela está fazendo um desenho bem comportado, bem ali próximo dos pontos, né, onde que você percebe que tem alguma coisa acontecendo ali. Então, passando pelos testes estatísticos do modelo de cointegração, a gente começa a procurar um momento para tomar decisão. Então, olhando aqui, a gente estudou, viu que tem o padrão, agora a gente procura o melhor momento para entrar, porque entende-se que o preço vai voltar para a média. Se você prestar atenção, toda vez que o par ordenado foi para longe da média, em algum momento ele voltou. Lembra que essa regressão linear, eu estou entendendo ela como a média que melhor representa esses pontos, tá? Na seta azul, por exemplo, né, deixa eu vir aqui, para eu não dar azul no lugar errado, a CVC estava valendo isso e a movida estava valendo esse valor aqui embaixo, que pouco importa. Mas você entende que a CVC, nesse momento, ela está cara, porque ela se afastou da média para cima, né, e a movida está barata. Nesse momento aqui, qual seria a tua melhor forma de atuar? Seria vender a CVC, correto? Porque aí eu vou torcer para o preço dela cair para ela chegar perto da média e comprar a movida, tá? E torcer para a movida não se movimentar muito, por mais que ela ande para frente, que ela ande só um pouquinho. E foi o que aconteceu, né? O preço voltou para a média. Na vermelha aqui já foi o contrário, né? Você comprou movida, né? Porque você comprou CVC, né? Porque o preço de CVC está longe da abaixo da média, né? E você vendeu movida acreditando que o preço voltaria na média, perfeito? E tem momentos que você não faz nada. Então você, no caso aqui da seta preta, a bolinha aqui, ela está em cima da média, ou seja, está meio que num preço justo.
tanto a ponta comprada quanto a ponta vendida, eu não quero comprar para tentar adivinhar se ela vai se afastar da média para cima ou se ela vai se afastar da média para baixo. Eu quero me aproveitar dos momentos onde que, estatisticamente, como tem uma correlação ali, uma relação estatística, esses momentos onde o preço está longe do que eu entendo como é a média, eu tento pegar a volta vendendo um ativo e comprando outro, tá? Aí, Andrezão, quais os processos para encontrar um par adequado? Você deve estar se perguntando aí. Primeiro, ele tem que estar cointegrado, que aí é um estudo estatístico que, aqui como a gente vai vender um relatório, não faz sentido você, não é um curso, né? Você vai aprender o que é cointegração, o que é regressão linear, o que é resíduo, calma. Se tem uma confiabilidade estatística, pelo teste que a gente roda, a gente procura sempre de 99% de confiança no mínimo, tá? Quer dizer que tem 99% se dá certo? Não. É estatística. 99% de confiança no modelo estatístico. Isso aqui dá certo e dá errado como qualquer outra coisa. Tende a dar 65% das vezes certo, 35% das vezes errado. Em média, se você pega uma série muito grande, é isso que você vai ter. E está no ponto adequado para tomar a decisão. Lembra que a gente tinha a reta vermelha, que é a média que melhor representa os pontos, e eu pegava os momentos onde os pontos ou estavam longe para cima ou longe para baixo? Então, são esses 3 fatores principais que você precisa para tomar a decisão. E aí você deve estar se perguntando aí, então, Flávio, eu vou precisar fazer tudo isso? Fazer esses testes todos? Claro que não, né? A ideia aqui é simplificar a tua vida. A gente vai fazer você receber tudo na palma da sua mão. A gente tem o nosso aplicativo, que a gente tem ali, a gente está tentando concentrar tudo que nós temos nele, né? Então a gente está passando por um processo, e o long and short ele já entra num processo vendido como relatório, mas vai ser tudo dentro do aplicativo, tá? E aqui, esse exemplo aqui é um exemplo real. Eu já tenho conversado com o Bulegon há algum tempo, né? A BFR, ela já tem internamente uma parte de long and short que ela vem fazendo, e aí o Bulegon acabou vendo o que eu sabia e tudo mais, e a gente começou a trocar ideia. Ele falou, Flávio, arruma um long and short para mim aí e tudo mais, para eu subir aqui pela plataforma da XP. E aí eu falei para ele, cara, eu fiz lá todos os estudos estatísticos, né? Não vou entrar no detalhe, porque senão realmente é um curso. Vou precisar de horas aqui para explicar. E aí a gente viu, né? Comprar CVC e vender movida, tá? Cash neutro, para quem está querendo curioso o que é mesmo valor na perna comprada, na perna vendida. Esse é o modelo que a gente vai usar sempre, tá? Tem o beta neutro, que você calcula o beta entre os papéis, e aí fica uma coisa meio distorcida financeiramente, né? Você pode entrar com 5 mil em um e 20 mil no outro. No nosso caso, a gente sempre vai procurar entrar com valores iguais. Eu vou comprar 20 mil, eu vou vender 20 mil. Eu vou comprar 50 mil, eu vou vender 50 mil. Eu vou comprar 10 mil, eu vou vender 10 mil. E aí, o ratio, que é uma palavra nova também, e você vai ver que é algo também tranquilo, é a divisão do preço de entrada do papel pelo preço de venda. Sempre nessa ordem, tá? Pelo menos como a gente vai mandar para também unificar a forma do cliente ver. É o preço de compra dividido pelo preço de venda. E aí foi montado esse long and short aqui, que foi mandado no aplicativo lá da XP, e agora vai ser mandado no nosso, tá? Isso aqui foi dia 15 de agosto desse mês, ou seja, tem aí um mês atrás. Tá? Um mês atrás. O meia-vida é a expectativa aonde que a gente tem para que esse trade volte para a média. Lembra daquela linha vermelha inclinada lá? Da regressão linear? Então, a expectativa que volte em 7 dias. E o resíduo é uma medida estatística que sempre vai ter que estar ou acima de 2 ou menor que menos 2, porque aí entra o conceito de desvio padrão que eu não vou abordar aqui. Beleza? Eu abordo em aulas internas esse tipo de assunto, mas aqui, para a gente não perder muito tempo, eu não vou abordar. Beleza. No dia lá, nesse dia 15/8, se você for olhar, a CVC estava a 2,01 e a Movida estava a 7,51. Dividindo R$2,01 por 7,55, você acha o rate atual que foi aqui, né? O que foi enviado lá para os clientes, tá? 0,2676. Dentro do produto que a gente está trabalhando aqui, André, eu tive que desenvolver algumas coisas que eu senti necessidade. Uma coisa que eu desenvolvi foi uma calculadora de quantidade de ações. Tá? Isso aqui, o cliente que assinar, ele vai receber uma calculadora de quantidade de ações. Supondo
que você quisesse entrar com 15 mil em cada perna, ou seja, comprar 15 mil de CVC e vender 15 mil de movida, você colocaria aqui o valor que você quer, né, para entrar no trade, o valor do preço A, do ativo A, que é o long, o valor do ativo B, que é o short, e aqui ele te dá a quantidade arredondada e a quantidade quebrada. Por quê? Porque às vezes vai ter BOVA 11, às vezes vai ter Small 11, às vezes vai ter MELI 34, e aí você vai ter que pegar na ação, pegar a parte que está arredondada, mas no ativo lá, que se for uma BDR ou uma ETF, você vai pegar a parte quebrada, tá? Então, por isso que ele mostra aqui tanto arredondado quanto quebrado. Então, nesse trade que nós recomendamos, entrando com 15 mil, eu teria que ter comprado 7.500 do ativo A, que é CVC, e 2 mil do ativo B, que é Movida. Bacana. Só por curiosidade, né, essa metodologia, essa forma de olhar o mercado, long e short, tem a forma discricionária, que eu já falei, que você pode olhar ali o gráfico e entender, tendo alguns filtros, eu vou comprar esse e vender esse porque eu acho que tem um long e short. Aí a gente está usando análise técnica e pode ocorrer, né, de repente, pode acontecer de determinado momento o André ou eu escolhermos ativos para fazer um long e short montando desse jeito, acontece, mas no caso que era quantitativo, e assim estavam os gráficos, ó. A CVC estava numa queda, lembra? A CVC é o ativo que eu vou comprar. E a Movida, ela estava tentando se recuperar. Depois de que ela subiu, caiu, perdeu o fundo, ela estava subindo e tentou se recuperar. Então, guarda esses gráficos aí. Então, beleza. Você já tem o call que você recebeu no seu aplicativo, beleza? Você já tem a calculadora de lote para saber o tamanho da mão que você vai entrar. Cada um tem um tamanho de mão, né? Alguém pode achar que 10 mil em cada ponta, embora seja uma operação alavancada, né? A ponta vendida, ela financia a ponta comprada, e dentro da plataforma eu explico isso muito bem, falo lá de deságio, falo de margem e falo lá exatamente o valor que você usa. Então, exemplo, nesse trade onde que eu estou girando 30 mil reais, né, porque é 15 mil na compra, 15 mil na venda, a margem deve ter sido em torno de 6 mil, 7 mil reais de dinheiro verdadeiramente que eu precisei para montar esse trade. Né? Então, eu não precisei de 30 mil para vender, eu precisei de 6 mil e pouco, 7 mil. Deixa eu só explicar isso com mais detalhe. Quando você vai fazer venda, você recebe dinheiro e parte desse dinheiro você pode usar para comprar. Então, por mais que seja um negócio que envolve 30 mil de financeiro, com 6 mil na conta, você conseguiria fazer essa operação. Porque o dinheiro que você recebe na venda vai servir para que você compre outro ativo, né, Flávio? É isso, exatamente, né? Exatamente. Você precisa de uma margem de garantia. Então, sei lá, você vendeu 15 mil, você tem que ter 3 mil de margem de garantia. Aí você já vai entrar 15 mil, com os 3 mil que você tem 18. Com esses 18, você vai comprar a outra parte, né? Vai comprar a parte comprada, só que a comprada ela passa por uma desvalorização. Né? Você compra 15 mil de uma ação para a corretora você não comprou 15 mil. Você comprou 12, ela deixa uma margem ali de segurança para ela, entendeu? Aí essa diferença da ponta comprada com esse deságio e a ponta vendida com a margem é o dinheiro real que você aplica. Mas, André, só dando spoiler aqui, eu fiz 5 aulas explicativas, que eu entendi que algumas coisas precisavam ser bem explicadas para a pessoa entender verdadeiramente. Tá? Então, tem uma aula lá que eu explico justamente toda essa parte de margem e de deságio. Eu falo de gerenciamento de risco, eu explico o robô PNT, que é o que eu vou apresentar agora aqui, né? Caso você não... eu quero fazer com o meu assessor. Beleza, você vai pegar a boleta, mandar para o teu assessor, ele vai fazer o trade para você, sem problema nenhum. Não, eu quero ser trader, eu quero fazer individual, eu quero fazer sozinho. Cara, o melhor caminho que eu conheço é pelo robô PNT. O robô PNT é um robozinho que tem várias corretoras, tá? Tem na XP, é óbvio, e ele é gratuito. O que você paga é corretagem. Quando você vai montar, é óbvio, né? Como você está montando uma operação onde que tem ali uma coisa um pouco mais refinada, você vai pagar corretagem em cima do serviço ali, tanto da estrutura, tá? Então, essa aqui é a cara do robô PNT, tá vendo? Isso aqui é a cara do robô PNT, beleza? Você já tem todos os dados que você precisa para preencher o robô PNT, porque você preenche ele usando os ratios que você recebeu, e você já tem todos os dados para colocar aqui as quantidades que você calculou de acordo com a tua
com o teu gerenciamento de risco, com o teu tamanho de mão. Perfeito? Então, você vai vir aqui na boleta, vai clicar aqui, vai botar o ativo que você vai comprar e a quantidade, 7.500. O ativo que você vai vender e a quantidade, 2.000. Tá? Aqui você tem o ratio de entrada, então o ratio de entrada vem aqui, você bota o valor exatamente aqui, ó, 0,2596, nem sei qual é lá, ó. Eu botei o mínimo, né? Eu botei isso aqui, ó, 0,2596. Mas o ratio, ele é sempre um intervalo. Depois eu vou mostrar no gráfico aqui para você ver que dá para você fazer gráfico do ratio também, tá? Clicando aqui no botãozinho em cima, cara, cadê o treco? Ah, tá aqui. Você ativa o stop gain dessa parada, então você tem que clicar nesse botãozinho para você botar a saída no gain, que já vem aqui, ó, ratio alvo, você vai botar esse valor aqui, e depois você vai clicar nessa setinha aqui e ativar o stop, tá? Que também já vem aqui, beleza? E você vai preencher aqui o stop. Eu ensino a usar esse robozinho, por que você tem que colocar essa diferença aqui entre disparo e execução. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui. E você também escolhe uma data. Você pode botar esse robô para executar a tua ordem só no dia de hoje, ou se você acha que vale a pena, você deixa por 2, 3 dias ele pescando lá. Pescando, Flávio? Exatamente, tá? Como o ratio atual é esse aqui, 26,76, e você botou 25,96, você está colocando um preço abaixo do atual. Você precisa que ou o ativo que está como a compra, ele perca valor para esse ratio diminuir, né? Como ele é o numerador, quanto menor ele ficar, menor vai ser a divisão, ou você precisa que a tua ponta vendida aumente, que também vai fazer o número ficar menor, né? Se o numerador mantém e o denominador aumenta, a divisão também fica menor. Então, como eu quero que caia, eu preciso que inicialmente aconteça ao contrário do que eu estou propondo, né? Fez lá, preencheu tudo, tá tudo lindo, clica aqui em executar, tá vendo? Você vai clicar aqui, caramba, fugiu aqui. Vai clicar aqui em executar. Pronto, clicou aqui em executar, Andrezão, o que o robozinho faz? Ele monta as tuas boletas, beleza? Ele vai lá, montou a tua boleta aqui, tá? Tem aqui ativo, tá vendo? Porque ele não deu entrada, como eu botei o ratio abaixo. Ele fica, se você abrir o teu profit ou o teu, sei lá, o teu home broker, você vai ver que ele vai ficar colocando e tirando ordem toda hora, porque ele está esperando o momento certo para casar e você entrar no melhor preço possível, beleza? Quando ele casa e entra no melhor preço possível, aqui vai ficar 100%, né? Fica verdinho, dizendo que está 100%, e essa de baixo aqui, ó, é o teu stop, tanto gain quanto loss. Ou seja, você já monta e esquece. É só esperar ver o que acontece, tá? Obviamente, depois você pode tentar antecipar, você pode descointegrar e você pode querer zerar, enfim, tem outras atitudes que você pode tomar. Mas, inicialmente, é isso. Você recebe call, você vai na calculadora, calcula quanto você vai botar de cada papel, abre o robozinho, preenche, manda executar e espera acontecer. Quando ele ativa o de cima, esse aqui que está inativa passa a ser ativa, tá? E aí, se o ratio começar a aumentar, isso aqui vai ser o teu stop gain, né? Ele vai executar e você vai sair no gain. E se o ratio começar a diminuir, isso aqui vai ser o teu stop loss. Ela vai cair e vai começar e vai cair lá no teu ponto de stop, tá? Nesse caso aqui, você também vai receber uma planilha. Esse aqui é um pedaço da planilha que eu também elaborei para isso aqui, tá? Então eu montei lá o long short na planilha, botei CVC, botei movida, botei ali as quantidades compradas, botei os pontos de entrada lá que a gente viu e tudo mais. Aí preenchi aqui com os rates, ó, a variação máxima. Aqui é só estatística, não precisa nem preencher se quiser. Eu preencho para ficar bonitinho, né? Onde comprou, onde vai sair, o resíduo, meia-vida, data. Aqui, essa planilha, ela fica calculando em tempo real ali as cotações, e aí você consegue ver se o resultado já está acontecendo, se está dando certo, se está dando errado. Você está caminhando para o teu loss ou para o teu gain, tá? Aqui diz o net envolvido, né? Você está com uma mão ali de 30 mil e você pode, no Profit ou no Trading View, você pode montar o gráfico do ratio, né? Então aqui eu montei o gráfico do ratio, Andrezão. Você vai lá, eu tenho uma aula lá que eu explico exatamente como você calcula, faz o gráfico do ratio no Profit, tá? Aí eu gosto sempre de botar aqui a entrada, né? Tá vendo que ele desceu aqui, pegou a entrada no dia 15, ó. Ele deu entrada. O stop, que é exatamente o mesmo valor que está aqui, ó. O mesmo valor que está ali, está aqui. E o gain, está aqui também, que é o mesmo valor que está aqui, está aqui. E aí você pode botar alarme.
se subir, bater ali, bater aqui e tudo mais. Agora que eu montei tudo, só me resta torcer para agora esse gráfico de ratio subir, né? Ele subir e bater lá no meu alvo, tá? Voltamos aqui graficamente para como estava o papel, né? E o que aconteceu? No dia seguinte, a gente entrou nesse dia aqui, ó, na compra. No dia seguinte, a CVC deu essa paulada para cima, tá? E a gente entrou na venda nesse dia aqui. No dia seguinte, a Movida nem caiu muito. Ela ficou mais ou menos ali no mesmo preço. Ela caiu só um pouquinho e deu saída no dia seguinte, né? Então, nessa simulação aqui, teria dado um resultado de 1.475 fora corretagem, né? Tem que lembrar que isso aqui tem corretagem. Você precisa sempre calcular para ver se a corretagem está compensando fazer o trade, tá? E aí eu botei aqui a data de encerramento. Isso aqui foi um trade real, que foi mandado para os clientes da XP, saiu dia 18, e aqui os valores de saída, né? A CVC bateu 2,14, a Movida bateu 7,26, e ali, de um dia para o outro, a gente conseguiu fazer esse trade, e aqui é o gráfico do ratio, tá vendo? Aqui, ó, dia 15 foi o dia de entrada, no dia seguinte, né? Isso aqui foi numa sexta, na segunda-feira ela já correu como uma louca e ficou mais alguns dias, né? Repara que aqui, se você olhar, ela ficou mais dias aqui naquela região acima do ponto, tá? Então, é isso, André. De forma bem sucinta, é assim que funciona o long e short. Tem um estudo de cointegração, tem ali uma seleção apurada de qual par a gente vai selecionar, porque tem a plataforma que eu uso, mas tem a planilha de long e short que eu também gosto de também trabalhar, provar cenários, ver quanto é que vai dar de gain, quanto vai dar de loss, porque às vezes o par tá bonito, mas como o pessoal fala, aquele negócio tosquear porco, né? Muito barulho para pouca lã. Aí às vezes não faz sentido você pensar nesses trades. Então a gente faz esse filtro para tentar selecionar os melhores possíveis. Eu jogo na plataforma ou até mesmo na minha planilha e ali a gente consegue calcular a questão do stop, porque como, né, a grosso modo, vou fazer aqui de novo, quando você olha um gráfico lá de long e short, é assim que ele funciona. Ele tem uma banda 2 para baixo, uma banda 2 para cima, então aqui é 2, aqui é menos 2, né? O resíduo, o gráfico do resíduo, ele vai ficar sambando entre essas bandas. Ele vai ficar assim, sambando. Às vezes ele volta e tudo mais. Os momentos que a gente quer atuar é justamente nesses momentos. Momentos onde ele vai para fora da banda. Deixa eu botar aqui qual é a cor. É o P, pronto. Ele vai aqui para fora da banda. É aqui que eu quero atuar. Comprar uma ponta e vender outra, ou vender uma ponta e comprar outra. Quando você monta um discricionário desse, eu gosto de entender. Tipo assim, montamos, ele está aqui. Pô, eu não vou botar a saída dele aqui, lá no desvio 6. Então eu tenho que fazer uma conta para ele, sei lá, no máximo chegar no 2, ou se for sair para cá, sair no máximo no 3, porque às vezes acontece. É aquela questão da curva de Gauss, né, André? Voltando aqui àquela história de física, né? E você na tua aula tu fala que 70% do tempo a coisa está acontecendo aqui dentro, num desvio padrão. Aí 95% do tempo ela está acontecendo aqui no desvio 2, né? Então, quando o papel ele vai para fora da banda, ele sai do desvio 2, ele está aqui na média, né? Pegando a curva de Gauss aqui, se aprofundando um pouco mais, o ativo está aqui, né? A dupla está aqui. E o mais natural é ele voltar para esse ponto, né? Ou ele está aqui, ele já está no desvio 2 ponto qualquer coisa. O mais natural é ele voltar para a média, né? Então, a busca é sempre essa. Pegar um papel que está aqui e tentar trazer de volta para a média ou para perto dela, não necessariamente a média. Um valor ali, às vezes um pouquinho antes da média, já é satisfatório. E aí, meu irmão, tu bota dinheiro no bolso e parte para a próxima, tá? Legal, beleza. Flávio, você transformou isso num relatório, né? Sim, transformei isso num produto, tá? Que é algo que eu acredito muito, é dentro da minha área, que é a área de exatas, é algo que eu gosto. E, como eu falei, André, eu não consigo fazer nada da minha boca, cara. Eu sou um cara que gosta de fazer a coisa bem feita. E, embora seja um relatório, eu fiz questão de trabalhar alguns temas para que a coisa ficasse mais clara e mais didática possível. Então, eu fiz 5 aulas, 4 já estão prontas. A quinta, que é a da rotina, eu ainda não fiz, por conta de vamos ver funcionar para poder fazer algo que fique mais fidedigno, mais ali
skin the game, vendo acontecer, né? E fique uma coisa mais nesse sentido, mas eu fiz uma aula de definições, tá? Eu fiz uma aula onde que eu falo de dinheiro, uma de gerenciamento de risco, uma que eu ensino a mexer no robô PNT, e o robô PNT, ele tem um robô simulado, que você pode baixar ele e ficar brincando com ele ali, jogando, vendo quando dá entrada, como é que faz, como é que funciona, para você aprender a mexer bem nele. Se você não quiser usar o robô PNT, a assessoria, BFR está aí para te ajudar, e você pede ajuda do teu assessor, ele vai te ajudar nisso aí. E uma rotina, né, para você entender ali o que acontece, o que você tem que olhar de tempos em tempos. Só para a gente passar aqui rapidinho, a aula de definições, eu faço uma analogia ali para você tentar entender esse conceito de long short de uma forma mais lúdica. Depois eu falo na prática o que é realmente long short, explico um pouquinho de arbitragem, que tem que acontecer de forma simultânea. Não posso vender uma ponta e ficar esperando para comprar outra. Não, a coisa acontece junto. O robô faz acontecer do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? Quando e você faz esse tipo de operação, né? E aí vai ter uma explicação aqui. Minimizar risco, porque como você está comprado e vendido, se o mercado sobe muito, você está redeado, porque subiu muito a ponta que eu estou vendida, mas subiu muito a ponta que você está comprada. Caiu muito, está redeado. A ponta que você está comprado está caindo, está te dando um prejuízo gigante, mas a ponta vendida está caindo também, então você tem ali um risco minimizado. Cash neutro ou beta neutro, eu passo rapidamente por isso para explicar o que é um, o que é outro, mas a gente usa o cash neutro e os tipos de long e short. A MPN não, ONPN, controlada, controladora, mesmo índice, enfim, passo ali por esse assunto. Quando eu falo de dinheiro, eu vou lá e entro nessa questão que a gente discutiu um pouco aqui, né? A questão do aluguel das ações, eu explico como funciona, onde consulta, como é que você faz para ter acesso, margem de garantia, como é que se aplica aqui, se aplica na parte vendida, o deságio que se aplica na parte comprada, a alavancagem, né? Como eu falei, você não usa 30 mil para montar o long e short, você vai usar 6 mil, 7 mil, 5.500, né? E o ideal, André, muitos erros, a maioria dos erros das pessoas que operam long e short é colocar todos os ovos, botar um ovo só na cesta, né? Você pega todo o teu capital que você separou para o long e short e mete num long e short só. Aí deu certo, deu errado, você vai para o próximo. A ideia não é essa, tá? A ideia é você ter 3, 4, 5 long e short rodando ao mesmo tempo, justamente para você ir minimizando o risco, né? Você vai diversificando operações ali no long e short. Não é operar um só, você opera 3, 4, 5 de uma vez. Essa aula de gerenciamento de risco, ela ficou top, tá? Porque a planilha fui eu que desenvolvi. É uma planilha que está bem tranquila para você fazer simulações de quanto você vai ganhar se der certo, quanto você vai perder se der errado. Ensino a mexer cada parte dela. Tem a questão de você fazer o histórico do que está acontecendo para saber ao longo do tempo, ter a curva de capital para saber se isso está dando certo ou dando errado, tá? Aba metas, simulador de ratio, e quando paga dividendos eu também ali te ajudo, porque quando paga dividendos mudou o preço, você tem que fazer alguma coisa para ajustar o teu long e short. E para fechar aqui, a aula do robô PNT, tá? Que aí é um robô, mas é tranquilão. É um robô, é uma boleta, igual eu mostrei ali. Você pega os dados, preenche a boleta, executa, acabou. Não tem muito mistério, mas teve uma aula bacana que eu fiz sobre o robô também, e a aula sobre a rotina, que eu vou fazer ainda, mas já tenho aqui uma ideia, vai ser algo nesse sentido que está aqui, André. A carteira long e short, ela já está sendo negociada, tá? Você vai receber o link do checkout aí, não sei se alguém está aí, Rabelo, se você puder botar aí o link do carrinho. Deixa preso no chat, tá? E depois coloca na descrição para quem assistir depois, se quiser. Perfeito. Aqui é só a nossa página, né? Daqui a pouco vai ser liberada para todo mundo, explicando um pouco, né, do que eu expliquei aqui. Então aqui está voltando. Tem 2 planilhas que você recebe que foram formuladas por mim. Uma para você calcular essa questão de margem de garantia e de deságio, para você entender, simular, ver a quantidade de pares que você está, quanto é que você está girando ali, e uma outra que é de controle de risco, que essa para mim ficou sensacional. Você recebe essas 2 planilhas e tudo mais, as 5 aulas, vai receber no aplicativo, né? Deixa eu mostrar o aplicativo aqui, se eu achar aplicativo, cadê você? Aqui o aplicativo, ó. Esse aqui é o nosso aplicativo, tá?
Aqui já está as nossas abinhas, né, nossos produtos e tudo mais. Aí você clicando aqui no long e short para teste, aqui está aqui exatamente essa que eu mostrei para vocês, tá? Que foi a de CVC e de Movida. Ela não vai entrar na estatística, nada disso. Foi só para ter aqui um exemplo de como vai ser lançado o long e short para vocês. E por aqui que vai acontecer toda a mágica, todo o controle vai acontecer por dentro desse card aqui do aplicativo. Então, aqui está falando de algumas coisas, e o interessante é isso aqui, né? A gente acredita tanto no que a gente faz, que nesse primeiro mês a gente está liberando essa carteira por R$1. Então, por isso que o André falou que uma moeda vai resolver a tua vida, tá? Você entrando aqui sendo o membro fundador, que é iniciando no projeto, acreditando no que nós estamos falando aqui, você vai começar testando 30 dias por R$1, e aí depois de 30 dias, é óbvio, se você gostar, entender o que faz sentido, quer testar o produto por mais tempo, você vai ter que assinar ele anualmente aqui, que é o melhor custo-benefício. O Rabelo botou aí, não botou não. Vou botar aí o carrinho do checkout, então tá aí para quem quiser aí diretamente o carrinho, né? Eu vou clicar nele aqui para a gente ver se está funcionando, né? Porra, R$1 até eu vou comprar. Eu não precisava comprar, não. Depois era só pedir para você, mas pô, R$1. R$1, parceiro. Tá aqui, ó. Abriu aqui na outra aba, tá vendo? Então tá aqui, ó. R$1, tá? E depois de 30 dias, se você não fizer nada, vai te cobrar 150. Mas aí você entra em contato com o nosso atendimento, fala, ó, eu quero migrar pro plano anual e tudo mais. E taca ali pau, Andrezão. Legal. Então, se você não fizer nada, depois de um mês, você vai pagar uma mensalidade de R$150. Quer dizer, se você passou um mês e gostou do produto, né, não faz nenhum sentido você pagar por mês, você fecha o plano anual depois, né? Legal, cara. O patrão ficou maluco, o pessoal tá falando aqui, ó. É isso aí mesmo. Cara, mas é o seguinte, velho. Esse negócio se chama fé no taco, né? Que é um ditado de quem joga sinuca, né? Ou seja, a gente sabe tanto que esse produto é um produto que vai dar certo, né? Que vai ajudar o investidor a ganhar dinheiro. Você pode não cobrar no primeiro mês, né? Ou cobrar R$1, né? Porque muito provavelmente um monte de gente vai entrar e a gente vai ter, se Deus quiser, uma turma que vai gostar bastante do produto e vai assinar por muito tempo. E eu acho também, viu, Flávio, que a gente pode começar a falar mais disso, e aí depois a gente até conversa sobre isso, a gente pode preparar para que no estudo de domingo, além de você fazer aí as suas considerações, você fale um pouco aí sobre pares de long e short, né? Perfeito. Vamos conversar sim. É óbvio, uma parada que aquela história, né? A gente conseguiu juntar a fome com a vontade de comer, cara. Então eu estou muito animado, é um troço que eu realmente gosto, acredito, e estou disposto a encarar com unhas e dentes aí o projeto. Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Tem algumas perguntas aqui, até vou pedir para o pessoal fazer um pouco mais, que a gente já tem algum tempo. Isso tem uma quantidade mínima de dinheiro que você consegue fazer e entrar nessas operações, Flávio? O Rudy Marques perguntou isso. Tá, a questão do dinheiro. Eu acho que é o que eu te falei. Quando você tiver em mãos ali a calculadora, você vai conseguir simular exatamente quanto que você vai ganhar com a quantidade de dinheiro que você está tentando aportar. Então, você pode fazer teste lá, se eu botar 5 mil em cada perna, quanto é que vai? Quanto é que é o lucro máximo que eu vou conseguir extrair disso aqui? Então, eu entendo que a partir de 10 mil em cada perna, ou seja, você comprar 10 mil e vender 10 mil, isso vai te pedir uma margem de 3 mil, 4 mil no máximo, você já consegue fazer um long short que vai ser lucrativo. Tá? Aí se você pensa numa margem de 4 mil, pô, com 40 mil você faz 10 long short. Enfim. Então, assim, o dinheiro, essa parte da alavancagem, ela ajuda muito a você conseguir fazer uma carteira de long short com um capital não tão grande assim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu queria... o Heleno está perguntando se pode usar outra plataforma para montar a operação. Acho que sim, né? O robô PNT, ele te ajuda a fazer isso com mais tranquilidade. Mas você consegue fazer isso em outras plataformas, né, Flávio? Consegue, André, consegue. Assim, é importante ver qual é a melhor forma. Você consegue fazer até manualmente. Eu acho
um pouco mais complexo, vai te dar um pouco mais de trabalho, mas nada impede do cara ir lá, boletar na venda, boletar na compra, desde que ele verifique que tem BTC, né, que tem aluguel na ponta vendida, ele pode fazer, entendeu? Agora, o robô, ele te dá uma comodidade de você não ficar preocupado, porque às vezes o mercado é muito rápido, né? Ele vai lá, bate no ponto e volta. Aí, meu irmão, tu não estava ali, teu robô não estava ativado, você não conseguiu sair. Mas é possível sim, né? E eu não sei se a pergunta dele foi em relação à plataforma, no caso, como ele falou, XP Trader, que é o Profit da XP, pelo TradingView você também consegue montar aquele gráfico do ratio, tá? Depois eu posso até gravar uma aula e botar lá usando o TradingView como é que faz, mas dá para fazer pelo TradingView também. A aula que eu gravei, eu ensino a fazer pelo Profit só. Legal. Cara, isso eu não sei se é possível, tá? Mas seria bom aí que tu respondesse se vem a sugestão de alavancagem. Então, o almoxerifado, com o call em mão, você montando ele lá nas planilhas que são disponibilizadas, você vai conseguir ver exatamente quanto de margem você vai precisar ter, tá? Porque quando você monta o call, vou pegar aqui só para ficar aqui, deixa eu botar aqui assim. Ó, eu vou pegar aqui, vou botar minha tela aqui, tá? Vou dar spoiler aqui, não era para dar não, mas eu vou, como eu tô. Essa aqui é uma das planilhas que você recebe, tá? Essa planilha aqui, a calculadora de lote está aqui, que foi a que eu tirei print e mostrei, tá vendo? Mas ela tem aqui um simulador de rate. Eu vou pegar esse aqui que está já preenchido, tá vendo? Então esse foi até, acho que o call ali desse que a gente estava vendo, ou não sei que call é esse aqui não, mas pouco importa. Supondo que eu vá montar esse long e short aqui, ó, ele está pedindo para mim, ó, 6 mil de margem nesse, né? Lembrando, né, a margem que está 20% aqui, o deságio, isso aqui tem uma variação, tá? Então, mas na média, tanto a margem quanto o deságio é de 20%. Mas isso, dependendo da velocidade do mercado, isso pode diminuir ou aumentar, tá? Então, mais ou menos você vai ter aqui, para rodar aqui no caso, ó, 29 mil, que é o que está dando do somatório da perna vendida com a perna comprada, você está dando R$ 5.993,60 para fazer esse trade, né? E aí, como eu falei que é um simulador, ó, se você sobe aqui para R$ 2,07, opa lá, se for para R$ 2,07, eu vou estar ganhando R$ 300. Se for para R$ 2,21, pô, vou estar ganhando R$ 1.400. Ali você consegue simular para poder ver quanto é que está dando, né? Pô, então eu vou estar com uma margem de R$ 6.000, pô, mas o meu resultado é 1.400. Se você fizer a porcentagem aí, pô, tá dando quase 20%, tá dando ali uma porcentagem grande ali, quase 30%, na verdade, em relação ao dinheiro efetivo que você está usando para fazer esse trade, tá? Fechado, gente. Então, um grande abraço, Flávio. Parabéns aí pela apresentação. Putz, cara, nem acredito que entendi esse troço, cara. Quanto tempo demorei para entender o que é ratio, né, cara? 23 anos, até que enfim. Parabéns, então, pela explicação e vamos que vamos aí. Até amanhã. Valeu. Pessoal, obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação, tá? Conto aí com vocês. Estamos juntos. Qualquer coisa me chama, estou super acessível, sempre por aí. Estamos aí para tirar qualquer outra dúvida aí. Valeu, um abraço, até a próxima. Valeu, até mais. Um abraço, gente.